Eu trabalho como secretária em uma empresa aqui da cidade. É uma empresa muito renomada, uma empresa grande que tem mais de 100 funcionários. E eu sou justamente a secretária do chefe, o chefe conhecido como o chefe gostosão. Sim, ele é conhecido assim, pelo menos nos bastidores, porque ele é um homem lindo. Ele é um homem que todo dia que esse homem chega na empresa, ele faz com que todos parem para observá-lo. Tanto homens como mulheres admiram a beleza desse chefe. Fora que o chefe, além de ser lindo, porque esse homem tem um corpo lindo, todo fortinho, ele chega com aquele terno, com aquela blusinha apertadinha, aquele terno que desenha o peitoral, que não tem como resistir. Eu perco totalmente as estruturas quando esse chefe chega e me dá o bom dia. Meu coração chega e acelera. Eu fico louca, louca, louca por esse homem. Eu e a empresa toda, como eu disse, tanto homens como mulheres, são totalmente arriados por esse chefe. O que esse chefe tem de admiradores não tá no gibi. E eu, claro, sou uma das primeiras a admirar esse chefe. Além de ser bonito, esse homem é educado, perfumado. Onde esse homem passa, o perfume dele fica. Ele é educado com todos, ele é gentil, ele é carismático. Claro que tem a hora de falar sério, tem, porque ele sabe impor limites em tudo aqui. Todo mundo respeita ele muito. Eu não posso mentir para vocês aqui, vocês já devem ter percebido isso, que eu sou totalmente apaixonada por ele. Sim. Desde quando eu comecei a trabalhar aqui, eu não consigo ficar um dia sem deitar e pensar nesse chefe. Tudo o que eu queria era uma chance, era uma oportunidade. Eu nunca imaginei que essa oportunidade um dia iria acontecer logo comigo, porque eu cheguei aqui na empresa e eu sempre soube que a fila estava bem extensa, bem gigante. A fila de pessoas esperando por uma oportunidade de ficar com esse chefe. Eu vou contar para vocês aqui o que foi que aconteceu, como foi que eu consegui finalmente realizar esse desejo, esse sonho que eu sempre tive. Um belo dia aqui na empresa, tivemos uma reunião e secretária sabe como é sempre a última a sair. O lado bom é que eu sempre saía acompanhada do meu chefe, mesmo que apenas no elevador. Eu sei que nesse dia ele me pediu para ficar até mais tarde, ele me avisou antes, mas ele disse que no final ele me levaria em casa, que eu não teria problema algum. Ele não iria deixar eu pegar táxi, Uber muito tarde para não me colocar em risco. Eu achei aquilo fofo, achei de uma gentileza tremenda. Eu sei que essa reunião terminou muito tarde, depois de 10 da noite. E esse homem, o meu chefe gostosão, lindo, charmoso, ele foi me levar em casa. Ele nunca havia me dado carona. Foi a primeira vez. Quando eu entrei no carro desse homem, o meu coração, ele batia tão forte, mas tão forte, porque foi o primeiro momento que eu consegui ficar sozinha com ele, fora da parede da empresa, fora daqueles curiosos lá da empresa. Eu me senti feliz em estar dentro do carro dele. E quando eu entrei nesse carro, ele falava comigo e eu pensava tantas coisas impuras. Ele falava e eu imaginava, nossa, eu não quero nem falar para vocês o que é que eu imaginava. Eu estava tão envolvida por esse homem. E olha que esse homem nunca havia dado em cima de mim, não diretamente, porque a forma que ele brincava comigo era a maneira que ele sempre brincou com muitas colegas aqui do trabalho. Então eu sempre tive em mente que não eram intenções verdadeiras, sempre eram brincadeiras. Só que nesse dia do carro, o meu chefe, ele estava bem saidinho mesmo. Enquanto ele dirigia o carro, ele ia puxando o papo. Ele começou a me perguntar coisas que ele nunca havia me perguntado, me perguntou se em casa tinha alguém me esperando, e eu, claro, fui logo cortando, disse para ele que eu não tenho namorado, eu sou solteira, livre e desimpedida. Aí disse para ele que, pelo jeito, eu tenho certeza que ele não, né? E você, chefe? Você é casado, tem filhos? Como é que anda a sua vida? Foi aí que ele disse para mim que ele é casado sim, só que está passando por uma crise no casamento. Na verdade, ele disse que a esposa foi até para a casa da mãe e ele nem sabe se ela vai voltar.
que pelo jeito é caso de divórcio. Ele não entrou em detalhes sobre o motivo dessa separação, mas ele me disse que pelo jeito a mulher dele não vai perdoá-lo, que ela não pensa em voltar para casa. Então, provavelmente, daqui a um tempo, ele será divorciado. Eu olhei para ele e falei, sério? Sua esposa, ela teve coragem de sair de casa, voltar para casa da mãe e te deixar? Aí ele disse, pois é, minha gata, ela teve coragem. Agora eu estou lá em casa, sozinho, muitas vezes me sentindo triste, desanimado. O momento mais feliz do meu dia é aqui no trabalho, por isso que eu não faço questão de sair cedo. Se dependesse de mim, eu virava o dia aqui na empresa. E fomos conversando, ele começou a soltar umas piadinhas mais íntimas para mim, eu fazia de conta que eu não estava entendendo, e ele me deixou na porta de casa. Quando esse homem parou o carro, e ele veio me cumprimentar, ele propositalmente, ao invés de me dar um beijo aqui na bochecha, ele virou de propósito e acabou acontecendo um selinho. Eu saí rapidamente, pedi desculpas para ele, dei aquela risada e aí ele disse, não precisa pedir desculpas, na verdade nem foi você, fui eu. Eu fiquei sem graça. Saí, fui para casa e em casa, nossa, em casa eu pulei de alegria, eu fiz uma festa. Eu pensei, eu acho que agora vai rolar. Esse chefe nunca havia me mandado mensagem, porque, claro, meu número ele tinha. Eu já precisei ligar para ele várias vezes em questões de reunião, mas tudo profissional. Ele sabia o meu número, ele tinha o número salvo, mas ele nunca havia me ligado, ele ligar, ele mandar mensagem. Nesse dia, quando ele chegou em casa, ele me mandou uma mensagem. Nesse mandar mensagem, esse homem começou a me dizer tantas coisas, que a vontade que ele estava no carro era de me dar um beijo, de me tirar o fôlego, que ele sempre me admirou, só que ele sentiu que lá no trabalho não era o local, hoje foi a oportunidade, e que eu consegui trazer um pouco de alegria e de felicidade para ele. Nós ficamos horas trocando mensagens no celular. Foi muito divertido, foi muito interessante. O meu coração só faltava sair pela boca. De tão feliz que eu estava, de tão eufórica, eu praticamente não consegui dormir direito esse dia. No dia seguinte, fui trabalhar, acordei mais cedo, me arrumei, me produzi, fiz uma bela maquiagem e fui para parar o trânsito. Eu queria chamar a atenção do meu chefe. Depois da noite anterior, eu precisava que ele me notasse. Entrei na sala do chefe nesse dia, fui organizar a agenda dele e ele parou, olhou para mim e me elogiou. Disse que eu estava linda, maravilhosa, além do normal. Eu disfarcei, até porque na empresa não é lugar para muitos fretes. Agradeci e saí. E passei o dia pensando nesse homem. Eu passei o dia totalmente encantada. Não contei isso pra ninguém, fiquei na minha, até porque eu não ia soltar essa informação que o chefe praticamente estava solteiro, porque se eu falo uma coisa dessa, várias iriam se insinuar para esse homem, se jogar no colo dele e eu ficaria para trás, porque por mais que eu tivesse um interesse por esse chefe gostosão, eu nunca tive coragem de ser direta com ele, eu sou uma pessoa mais tímida, eu não teria essa atitude que as colegas daqui da empresa com certeza teriam. Eu sei que nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, o chefe me mandou outra mensagem e começou a puxar assunto de novo. Foi aí que ele me convidou para no sábado nós sairmos, se eu aceitaria. E eu, claro que sim. Esse homem passou lá em casa no sábado, me levou para jantar em um restaurante tão chique que eu nunca tinha passado nem na porta. Quando chegou nesse restaurante, eu não conseguia nem comer direito, de tão ansiosa e tão envergonhada que eu estava, porque naquele momento o chefe estava na minha frente, vestido diferente, agindo diferente, parecia que era outra pessoa, não existia mais aquela parede profissional. Ele ria, ele falava sobre tudo, ele me encantava ainda mais. Eu olhei para ele e pensei, meu Deus, esse homem ele é real. Ele é uma pessoa comum, como qualquer outra. Porque o olhar que eu tinha desse chefe era que ele fosse um homem inacessível.
um homem cheio de coisas, cheio de bloqueios, cheio de mordomias, mas não. Por mais que ele tivesse uma condição financeira muito boa, tudo que a gente conversou, ele demonstrou para mim ser uma pessoa simples, ser uma pessoa que gosta de coisas que eu também gosto. Ele foi me envolvendo, ele foi me encantando. Eu sei que esse chefe, ele me elogiava a cada segundo. E quando saímos do jantar, ele me perguntou se ele poderia me levar a um local que ele acha lindo. Só que nesse local, ficaríamos apenas eu e ele. Seria um local para ficarmos mais à vontade. Eu, de besta, não tenho nada. Eu posso ser tímida, mas não besta. Eu entendi muito bem onde seria que esse homem queria me levar, né? Mas eu também não seria besta ou boba de dizer a ele que não. Eu disse a ele que sim, eu quero conhecer esse lugar que você disse que é tão maravilhoso. Entramos no carro e fomos. E o chefe saiu dirigindo pela cidade e me levou em um motel super conhecido aqui da cidade. Ele é famoso porque ele tem uma cobertura 5 estrelas, que são poucas pessoas que conseguem acessar essa cobertura. E o chefe, ele já tinha reservado essa cobertura pra gente. Ou seja, o chefe, quando ele me convidou para sair, ele já tinha as intenções de me levar nessa cobertura 5 estrelas. Quando chegamos no quarto, primeiro eu fiquei encantada. Eu nunca tinha entrado em um quarto tão luxuoso como aquele. O quarto tinha de tudo, praticamente parecia mais um hotel completo, porque tudo que você imaginar tinha nesse quarto. Fora a vista, você via o céu estrelado, era um espaço totalmente livre. Eu não tenho como descrever, é algo assim fenomenal. E esse chefe, ele veio me envolvendo, me seduzindo de uma maneira que homem nenhum, nesses meus 32 anos, conseguiu me envolver. Ele veio de uma forma que, se eu for descrever aqui, vai sair até do teor das coisas que eu posso falar aqui no YouTube. Eu sei que esse chefe, a forma que ele agiu nessa noite, foi incrivelmente maravilhoso. Esse homem, ele me fez ver estrelas, me fez ver lua, me fez ver tudo de bom. Esse homem, ele me satisfez de uma maneira que eu nunca nem imaginei que fosse possível de acontecer. Eu sei que no final de tudo, nós ainda dormimos um pouco, ficamos de conchinha, nós conversamos e ele falava, fazia cafuné em meu cabelo e eu ficava sonhando, eu ficava imaginando o nosso futuro, porque ali eu já estava pensando até num pedido de casamento. Eu sempre fui muito romântica e eu nunca fui de me envolver com alguém pra sair, pra dormir fora. Sempre demorou muito. Com o chefe, pelo fato de eu já conhecer ele há muito tempo, eu deixei as coisas fluir. Mas na verdade é porque eu sempre fui muito apaixonada por ele. Eu sempre fui louca por esse homem. Então, com ele, eu deixei acontecer sim. E foi perfeito. Foi maravilhoso. Depois de algumas horas, quase já 3 da manhã, esse homem me leva em casa novamente. Então fui para casa, tomei um belo banho e me deitei. Quase que eu não durmo. Eu sei que no dia seguinte, quando eu cheguei na empresa, eu fiquei ansiosa para vê-lo novamente. Eu até imaginei que ele me traria flores, ele me traria chocolate. Eu comecei a fantasiar toda a situação. O chefe nesse dia chegou atrasado. Quase 11 horas da manhã, mas chefe é chefe, ele não tinha reuniões cedo, então ele poderia ficar à vontade. Quando ele passou, ele olhou para mim, deu bom dia como sempre, cumprimentou a todos e foi para a sala dele. Eu disfarcei um pouco, tinha alguns documentos para entregar para ele, entrei na sala, já imaginando que depois da nossa intimidade, ele provavelmente iria me tratar de uma maneira mais próxima. Mas não, eu entrei na sala dele. Ele falou comigo de uma maneira normal, como ele sempre falou, mas ele nem sequer tocou no assunto sobre a noite anterior. Ele não falou nada, absolutamente nada. Eu não poderia falar nada com ele também. Voltei para o meu setor de trabalho, fiz os meus trabalhos do dia e ali eu já fiquei um pouco triste. Eu pensei, poxa, será que ele não gostou de mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque
Eu imaginei que quando nada, um bilhetinho ele poderia fazer e discretamente me entregar, mas vou observar o decorrer do dia. O dia passou, o chefe não mudou, seguiu e nesse dia ele saiu até mais cedo, foi embora. Eu fiquei esperando por uma mensagem dele à noite. Ele não me mandou mensagem alguma. Eu pensei, mando ou não mando uma mensagem para ele? Poxa, será que vai ficar feio para mim? Ah, mas ele também sempre me mandou mensagem, por que não procurar ele dessa vez? E eu mandei mensagem para ele. Mandei mensagem de boa noite, perguntei como ele estava e disse que eu estava totalmente feliz com a noite que nós tivemos. Ele leu a mensagem, ele não falou nada. Simplesmente ele não me respondeu. Aquilo me deixou totalmente desanimada e preocupada. Eu comecei a pensar 1000 coisas. Eu estava totalmente confusa com aquilo ali. No dia seguinte fui trabalhar. Ele passou por todos, agiu da mesma maneira e fez de conta que não tinha recebido minha mensagem. Ele não falou nada. Eu comecei a ficar um pouco fria, um pouco diferente. Eu comecei a achar que esse meu chefe, ele era um cafajeste, porque que homem faz isso? Simplesmente conversa tanto comigo, faz 1000 promessas ali no quarto de motel e depois não fala nada? Faz de conta que nunca aconteceu nada entre nós? Caramba, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu fiquei mal, muito mal com aquilo ali. Eu sei que eu fui pra casa nesse dia e eu falei, hoje eu vou mandar pra ele outra mensagem. Se ele não me responder, eu vou ligar pra ele, porque não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Eu mandei outra mensagem pra ele e perguntei se havia algum problema, porque eu iria ligar pra ele, eu queria saber dele, eu estava preocupada. Quando ele viu que eu disse que eu iria ligar pra ele provavelmente com medo dessa ligação, ele me mandou outra mensagem. Aí ele disse assim, oi minha gata, perdão, é que eu tava na correria, ontem eu vi sua mensagem, quando eu fui responder aconteceu alguma coisa, eu parei e acabei esquecendo, 1000 desculpas. Eu fiquei até aliviada, eu pensei, eu acreditei na verdade nessa desculpa dele. Eu precisei acreditar, eu acho que para eu ficar menos preocupada, menos triste, eu acreditei nessa desculpinha dele. Eu mandei outra mensagem pro meu chefe e eu perguntei pra ele se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, por que ele estava tão distante, se era impressão minha. Ele disse que não estava distante, ele estava só muito corrido esses dias, está com um primo em casa, esse primo tem trazido muitos problemas para ele, deu alguma desculpa qualquer e disse que depois falaria comigo. Tudo bem. Peguei meu telefone, coloquei para carregar, fui dormir, fui trabalhar no dia seguinte. Eu sei que a semana passou, chegou a sexta-feira. Eu pensei, hoje eu quero conversar com ele. Não tem jeito, eu quero conversar com ele porque tem alguma coisa estranha aí. Ele parece que tá me enrolando, tá me dando desculpas, só que comigo não é assim. Ele tá achando que eu sou o quê? Que eu sou quem? Não, não é bem assim. Diante das minhas preocupações, eu decidi que eu iria tomar iniciativa mais uma vez. Eu escrevi um bilhete e coloquei dentro da agenda dele. No bilhete eu falei que eu queria falar com ele pessoalmente fora da empresa na sexta-feira à noite, nesse mesmo dia, que eu iria esperá-lo na saída do prédio. E não aceitaria não como desculpas. Me confirme por mensagem. Coloquei esse bilhete lá. Entreguei a agenda para ele e coloquei justamente esse bilhete no dia dos compromissos. Ele, claro que ele viu. Eu não estava presente, mas eu sei que ele viu o bilhete. Passado alguns minutos, ele me respondeu a mensagem. Ele disse ok, tudo bem. Entendi que estava tudo certo. Fui no banheiro, me arrumei toda, imaginei, vamos sair, vamos poder ter um momento a dois mais uma vez, vai ficar tudo esclarecido. Alguma coisa está acontecendo com ele, mas a gente vai resolver. Eu toda empolgada, eu toda feliz da vida. Quando eu encontrei com esse homem, ele pediu para entrar no carro e ele disse que estaria me levando para casa porque estava muito corrido, mas que nós conversaríamos no carro mesmo. Ali eu já gelei. Vixe, tem alguma coisa. Foi aí que ele olhou para mim e disse, olha Bia, eu vou ser bem direto para você. Eu não quero que você pense que eu quis te usar, não. Mas você lembra que eu falei para você sobre o problema que eu estava tendo com a minha esposa? Pois é, a minha esposa, ela voltou para casa. Quando ele me disse isso, eu gelei. E eu disse, mas como assim? Ela voltou para casa, vocês voltaram, ela foi pegar as coisas dela. O que aconteceu?
Foi aí que ele me disse que ela voltou para casa porque ela disse que não vai abrir mão do casamento deles. Que ela pensou, ela refletiu e que ela quer sim estar com o marido dela. E para completar, para ficar tudo maravilhoso, ele ainda fechou com chave de ouro. Ele disse assim: e para completar, Bia, ela está grávida. Vamos ter um filho, o nosso primeiro filho. Aí foi que eu quase desmaiei. Aí eu fiquei assim, sem acreditar. E eu falei: como assim ela está grávida? De repente ela está grávida? Ele falou: pois é, ela descobriu justamente agora na casa da mãe. Ela começou a se sentir enjoada, sentiu mal, a mãe sugeriu fazer um exame, foi com ela à clínica e ela descobriu que está com quase 3 meses de gestação. Eu vou ser papai. Foi por isso que eu precisei te evitar, precisei tentar contornar a situação, porque eu fiquei muito mal, eu fui pego de surpresa, mas eu não tinha o que fazer. Eu não poderia chegar para minha esposa e dizer que eu não quero ela mais, entendeu? Mas eu quero te dizer que eu gostei muito do que nós tivemos. Você é uma mulher encantadora, mas eu não quero que isso atrapalhe o nosso trabalho, a nossa comunicação. Eu gosto muito do seu serviço, gosto muito do jeito que você lidar com tudo lá na empresa e eu quero que você possa colocar uma pedra em cima disso tudo e assim a gente seguir a nossa vida. É possível? Tudo bem para você? E eu praticamente deu vontade até de chorar. Eu fiquei péssima, eu fiquei mal, eu fiquei horrorizada. Só que eu não poderia fazer nada. Eu precisando do emprego, o que é que eu falaria para esse chefe? Simplesmente triste, segurando as lágrimas, eu disse para ele que tudo bem. Eu desejo uma excelente gestação para sua esposa, que vocês fiquem bem, que o filhinho de vocês venha com saúde. E muito obrigada por você ser sincero comigo, por você se preocupar. Mas é isso, vida que segue. Ele: tá bom, agradeço pela compreensão. E me deixou na porta de casa e fomos seguindo a nossa vida normalmente. Quando passou mais ou menos um mês, a mulher dele foi lá na empresa, coisa que ela não fazia há muito tempo. Quando essa mulher entrou, eu olhei para a barriga dela, a barriga da mulher já estava gigante. Ou seja, o chefe, ele mentiu para mim. Ele me disse lá no carro que ela tinha descoberto a gestação agora e que teria no máximo 3 meses. Como é que um mês depois, essa mulher aparece na empresa com a barriga de praticamente 8 meses de gestação? Eu fiquei assustada, eu fiquei em choque. E depois que essa mulher saiu, uma das colegas lá da empresa, que não é minha amiga, mas é lá no setor, conversando com outra pessoa, eu acabei ouvindo, ela estava falando: nossa, que barriga linda está a barriga da esposa do chefe, hein? O bebê já está prestes a nascer. E quando ela falou isso, eu ouvi, eu entendi e ali eu caí na real. Que tudo que o chefe quis foi simplesmente uma noite de curtição comigo, com a otária, com a boba. E aquela conversinha idiota que ele teve comigo no carro foi simplesmente uma maneira dele me dispensar sem ser grosso, sem ser ignorante. Uma maneira de dizer para mim que acabou, foi só um momento, e assim, com aquela desculpa que ele deu da gravidez, eu iria sair numa boa, eu não iria questioná-lo, eu não iria criar confusão, simplesmente eu fiquei no beco sem saída. Essas foram as verdadeiras intenções do meu chefe. O chefe gato, o chefe gostosão, para mim hoje se tornou um chefe garanhão, uma pessoa baixa, um homem sem valor, sabe? Toda a admiração que eu tinha por ele depois disso, para mim morreu. Tudo que eu quero é conseguir uma nova oportunidade em outro lugar, para pedir minha demissão nessa empresa e nunca mais pisar os pés aqui. Desse meu chefe, eu não quero nem mais o bom dia. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada pelo envio da sua história, pelo seu relato. Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você, mas amiga, infelizmente, tava na cara assim, desde o primeiro momento que eu comecei a ler a sua história, que esse chefe, de fato, é um chefe garanhão,
Ele deve fazer isso aí com muitas garotas aí da empresa que você talvez nem imagine. E essa história que ele contou pra você no carro, de que a mulher tinha ido pra casa da sogra e tal, que estavam brigados. Nossa, essa historinha, amiga, é velha, amiga. Essa história é um golpe que, infelizmente, muitas mulheres já caíram e ainda vão cair. Mas é assim, meu amor, fica a experiência. Você é uma pessoa que você sempre admirou muito esse chefe, você sempre foi apaixonada por ele, você se viu envolvida. E a partir do momento que esse chefe, ele te seduziu, ele te envolveu na historinha dele, para você foi mais cômodo de fato acreditar, se permitir e pensar, eu acho que agora vai. Entendeu, meu amor? Mas assim, infelizmente, as intenções dele não foram legais. Então, minha linda, ao meu ver, esse chefe, ele fez tudo isso muito bem pensado. Eu posso estar até julgando, mas eu acho muito difícil, até porque a mentira dele ficou aí, né? Desmascarada para você. Ele falou para você que a esposa estava com 3 meses, que foi uma gravidez recém-descoberta, mas não. A esposa dele está perto de dar à luz, ou seja, ele traiu a mulher dele grávida, ele contou uma historinha pra você e depois, pra cair fora, ele veio com outra desculpa esfarrapada. E você acreditou no seu chefe, que é normal acreditar, e no final das contas, você tá aí bem decepcionada com ele. Eu imagino o clima que tá, hein, amiga? Eu imagino. Mas, meu amor, a vida precisa seguir. Enquanto você estiver trabalhando com ele, faça o seu trabalho, siga profissional. Eu não acho legal tá misturando pessoal com profissional. Infelizmente, muitas pessoas não levam a sério, mas é importante ter esse limite. Então, a partir de hoje, corte qualquer abertura e não se permita cair mais uma vez na conversinha desse chefe, tá? Porque ele pode daqui a pouquinho vir com outra conversinha pro seu lado. Então, assim, não caia no papo dele. Enquanto você estiver aí, foque no seu trabalho. Se você decidiu que você está a fim de sair da empresa, está buscando por outro trabalho, se assim for melhor para você, conseguiu, peça suas contas, saia numa boa e siga a sua vida. Não se culpe, não. Tudo nessa vida serve de experiência. Muito obrigada por você enviar sua história. Fico alerta aqui para nossas amigas e amigos. Eu desejo que você supere essa situação toda, que você fique bem e que você, no momento certo, conheça alguém totalmente livre, desimpedido, que tenha boas intenções, tá bom, meu amor? É isso que eu torço pra você. Fica bem, fica com Deus e se cuida. E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da história de hoje? Alguém aqui do canal já se viu envolvido por um chefe ou uma chefe? Já aconteceu algo do tipo? Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau!